Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um dia deste nosso seminário. Bem, senhoras e senhores, vamos então prosseguir com os nossos trabalhos. A nossa primeira palestra nesta manhã, nós temos como tema Sistemas de medição e predição de condições ambientais e aplicações, calado dinâmico. Eu convido ele, que é engenheiro naval, mestre e doutor pela Escola Politécnica da USP, no desenvolvimento de método de painéis para cálculo de comportamento no mar de estruturas flutuantes, recebendo os prêmios de melhor aluno da Marinha do Brasil, Conselho Regional de Engenharia e Sociedade Brasileira de Engenharia Naval. É um dos fundadores da Argonáutica Engenharia e Pesquisas, uma empresa de base tecnológica oriunda do Laboratório Tanque de Provas Numérico e um dos criadores do sistema Redraft, o primeiro sistema de calado dinâmico nacional. Eu convido assim o Dr. Felipe Ruggeri. Bom dia a todos, né? Eu vou aqui então realizar minha apresentação. Primeiro, obrigado pela presença de todos, né? No primeiro horário da manhã, que vai tratar sobre sistemas de medição, predição de condições ambientais e aplicações, né? Em particular, a aplicação por calado dinâmico. Bom, a primeira motivação que veio, que trouxe essa nova demanda, foi principalmente junto com essa revisão da BNT 13246, como já foi ontem citado. Isso era algo que a gente até se referenciou mais na versão de 2014, né, o relatório 2.1, mas desde 2012 já tinha também o outro relatório que tratava exatamente disso, uma motivação também muito próxima do que foi essa revisão da BNT 13246, que foi o aumento do porte das embarcações, no caso tanto dos petroleiros na década de 80, os graneleiros, agora mais recentemente, saindo do VLOC até os LOCs, as embarcações depois de container cresceram muito, e também os navios gazeiros, né? São um pouco explorados no Brasil. Mas eu trouxe também uma outra referência aqui, mostrando como esse assunto já não era novo, também é da Bianchi, né? Um relatório que dá para ver que até o PDF já é velho, né? Que era de 85, que também já trazia parte desses conceitos. Bom, aqui eu fiz questão de trazer a figura da Bianchi de 85 e não da BNT, mostrando como já era algo antigo, né? Desde essa versão já se tratava do carro de forma determinística e também de forma probabilística, a definição dele. Uma coisa que eu fiz questão de ressaltar aqui, que já previa, é que para esses valores serem aceitáveis, deveriam estar dentro de um parâmetro operacional, né? O que pressupunha que você tivesse um monitoramento de condições ambientais. Aqui é só uma ideia de um registro de longo prazo, como foi algo que o comandante Mesquita ontem mencionou, o próprio Gustavo também, a dificuldade de ter dados coletados por longo tempo, né, ao longo da costa. Isso sempre trazia dúvidas, né, principalmente na questão do calado, já que dependendo dos períodos do ano que você fosse medir, você poderia ter parâmetros diversos no projeto. Desde condições de onda até 2 metros, condições em alguns meses específicos de 4 metros, e com variação, inclusive, ao longo dos anos. Né. Bom, então surgiu o conceito do calado dinâmico, ele já é uma coisa consolidada, né, em todo mundo, em que a ideia é você tentar aplicar um pouco mais de engenharia, um pouco mais de conhecimento no cálculo do calado, sair de uma regra genérica que vale para qualquer embarcação, para qualquer manobra, e tentar usar os parâmetros medidos ambientais para determinar a condição segura de navegação. Então você combina diversos navios tipos, podem ter diversas classificações, pode ser um navio graneleiro, um petroleiro, um navio de container, de acordo com o canal de acesso ao porto, junta com os dados de batimetria, as condições ambientais depois monitoradas, e a partir daí faz o cálculo do calado máximo seguro. Aqui só para relembrar uma coisa, né? A gente está falando da parte do calado dinâmico, nós estamos falando principalmente da parte vertical, né? Que é o risco da embarcação vir a tocar o fundo, né? No entanto, isso daí tem que sempre ser lembrado que ela é feita de forma integrada ao projeto horizontal, né? Como ontem o professor também apresentou, já que aqui a gente só vai garantir, através de simulações, que a embarcação não venha a tocar o fundo. Mas ainda assim ela tem que ser governada, tem que se preparar, tudo mais. Então, aqui só um panorama de todos os locais do mundo, né, em que existem sistemas documentados, né, que você encontra alguma coisa na literatura. É possível que tem diversos outros que também não estão nesse mapa, mas também adotem como procedimentos internos dos portos.
A gente pode ver que também tem uma característica bem regional disso, né? Desde o porto de Rotterdam, que depois estendeu também para Amsterdã, desde 97, até o documentado operacional, então também não é um conceito tão novo, você vê que desde 97 está em funcionamento. Tem depois iniciativas na Austrália, de desenvolvimento local, e também nos Estados Unidos, né? Inclusive com um programa governamental bem grande, que é o PORTS, né? Que é feito pelo NOAA, em que ele faz diversos cálculos em diversos portos ao redor da costa, um programa governamental mesmo. Embora o primeiro projeto nesse local tenha sido feito, curiosamente, pela Marinha Americana, e a primeira aplicação não envolvia nem navio, envolvia submarino. Né? Qual que era a cota ótima, a condição em que poderia ser o submarino, sempre ia tocar o fundo. Né? Uma coisa que, quando foi estudado, nunca tinha nem passado na nossa cabeça. E hoje em dia tem 2 portos no Brasil, né, que já tem hoje implantado o sistema, que é o Porto de Santos, né, que foi pioneiro, e o Porto do Rio. Bom, como a gente estava falando de condições ambientais, né, a primeira coisa para poder ter um sistema de tudo isso, já que os modelos matemáticos existiam, e também as condições ambientais, né, porque isso é a primeira parte para poder ter modelos validados do meio ambiente e aí poder começar a integrar isso com modelos de embarcação e as respostas dela naquele ambiente. Então, esse foi o primeiro pioneirismo, né, do Porto de Santos, uma estrutura do C3 OTEC, uma estrutura gigantesca, fabulosa, com diversos equipamentos, a gente vai ficar falando aqui o dia todo só de todos os equipamentos que tem lá de medição, e foi o que viabilizou isso. Depois também a gente pode citar o Açu, né, tanto com o VTS aqui, mas do ponto de vista dinâmico, até os equipamentos de medição também foram trazendo essa nova cultura de começar a monitorar as condições ambientais, já que é impossível controlar elas. Né? O máximo que a gente pode fazer é monitorar, resguardando a segurança em condições adversas e em condições favoráveis, então aproveito disso. Tem também depois outras iniciativas, por exemplo, o projeto do Simposta, isso é um projeto do governo federal de instalar várias boias ao redor da costa, né? Na tentativa de, inclusive, começar a prever esses eventos climáticos, né? Poder calibrar modelos, principalmente a degradação das praias, as ondas que cada vez são mais severas ao redor da costa, e são dados disponíveis aí livremente na internet para qualquer pesquisador ou qualquer pessoa que quiser aplicar esses dados. Bom, aqui depois, mais ao que interessa mesmo, no fundo, o sistema da UDERT funciona como uma ferramenta que aplica a Pianchi, certamente, cada um desses itens, mas de forma mais detalhada. Né? Esse é um único fator, ele analisa de forma detalhada ao longo de todo o canal. A primeira parte, né, envolve o navio tipo, né? Ou melhor dizendo, os navios que agora sair de uma única embarcação, uma coisa que vai ser customizada para cada uma delas. Aqui são gráficos aí da frota, por exemplo, de navios de container. Embora boa parte deles tenham dimensões próximas de alguma classe, você vê que tem uma variabilidade entre elas. Então a ideia do sistema é você pegar e modelar exatamente aquela embarcação que vai trafegar naquele canal, naquela manobra, naquelas condições. Essa é a ideia. Dentro disso, o navio deixa de ser simplesmente alguns parâmetros mais globais, como o low, a boca ou o porte bruto, para ter coeficientes navais, né? Coeficiente de bloco, coeficiente de seção mestre, coeficiente prismático, e aí sim poder construir o modelo detalhado da embarcação. Bom, dentro disso também é interessante que tem um link com uma base de dados, que como o número de informações aumenta bastante, é interessante que você tenha uma forma de identificar todos os parâmetros, com uma base, por exemplo, da LOIS. A modalidade desse caso, que geralmente tem várias formas de fazer, alguns armadores têm ainda os planos de linhas, as embarcações, isso tem ficado mais raro nos últimos anos, né, principalmente depois que virou o proprietário dos estaleiros, né, a não ser por exemplo, contratuais geralmente não divulgam mais planos de linha, mas tem que ter uma segunda alternativa, que são também as séries temáticas e casos de benchmark internacionais, né, como o professor Tanuro citou, principalmente os da ITTC, né, que são uma das maiores referências, em que o mundo todo testa em diversos tanques e modelos padrão, compara os resultados entre os tanques de provas, modelos em semi-escala e cálculos numéricos, então serve como validação. Aqui é só para ter uma ideia, né? Mesmo uma embarcação de containers, aqui tem 3 navios que são relativamente bem diferentes, né? Desde um navio de 150 metros, né, o HTC, o KCS depois com 230, o Mega Jumbo, né, que é o 360. Dá uma ideia, principalmente aí a figura 3, a diferença das embarcações, embora todos sejam porta-containers, em função da época de concepção por causa das dimensões, tem variações na geometria, embora todos tenham um formato parecido. Daqui uma variação até muito mais gritante entre os dois, que são os navios de container do tanque, uma vez que quem está interessado em calcular o movimento do fundo plano, né, na quilha de toda a embarcação, dá para ver claramente como o efeito do coeficiente de bloco da própria área do fundo vai interferir no cálculo desses pontos. Já que os navios tanques são navios mais cheios, você vai ter pontos no bojo muito mais expostos que, por exemplo, no navio de container. Então a ideia é pegar e para cada um desses pontos vermelhos você ir calculando qual que vai ser a folga sobre aquele da embarcação para uma dada condição ambiental.
Bom, para poder construir esses modelos, além de ter a geometria do carro, você combina depois com as funções de carregamento, e aí depois tem diversas formas de fazer isso. Uma, e talvez a principal, é através do próprio plano de carregamento das embarcações, os planos de capacidade, os manuais de treino e estabilidade, que já tem as funções previstas de projeto. Depois, com uma combinação deles, você consegue prever a distribuição de carga nos porões, a distribuição de laço, e aí calcula outras propriedades dinâmicas importantes, como o momento de inércia, a altura do centro de gravidade, etc. Depois entra uma parte que ontem eu acho que o professor Osman deixou bem claro que é imprescindível, que é a batimetria, né? Ter levantamentos atualizados, já que todos os fatores, né, para se calcular o risco de toque do fundo, a batimetria são os mais fundamentais. Em que aí você tem levantamentos, categoria A, sempre seguindo a norma 25, né, para alteração dos parâmetros operacionais, só que o canal de navegação deixa de ser simplesmente uma coisa que, tipicamente nos portos, é seccionado em só 5 trechos, geralmente um canal externo e um canal interno, você passa a seccionar o mesmo canal de navegação em diversas fatias, como pode ver aqui. E dentre as fatias secções, você pega a profundidade mínima e aquele ponto vai ser uma região de controle em que você vai calcular detalhadamente a condição de corrente, a condição de onda, para fazer os cálculos da qual você vai aqui. Aqui depois um outro exemplo de uma região natural de navegação, no caso da Baía da Guanabara. Isso aí também traz outras possibilidades, que além de você ter o levantamento, você incluir esses fatores de tolerância processoramente de forma, digamos assim, mais determinística mesmo, ou modelos mais sofisticados, em que você pode, desde um fator empírico, né, um fator histórico, por exemplo, no caso de Santos, que é 10 centímetros por mês, a gente sabe que esse assoreamento não é constante em todo o canal, ele tem uma tendência a se concentrar mais diversos pontos, isso é uma primeira possibilidade. A segunda é você ter de forma mais detalhada, em que você pega, de fato, o seu canal de acesso e, através das diferenças de batimetria ao longo do tempo, você vai mapeando, né, os locais que são mais sujeitos a assoreamento, outros locais que têm menos assoreamento, inclusive combinando aqui fatores que são conflitantes, né, porque geralmente as menores profundidades que tem maior intervenção, você vai ter maior tendência a assoreamento. Mas esse local, geralmente você tem menor Scott, principalmente nos portos de importação e exportação, e você vai ter menor incidência de ondas, menor intensidade delas. Compensação, as regiões que as profundidades são mais naturais, você tem menor assoreamento, mas vai ter menor Scott, menor incidência das ondas. Bom, depois entre o Scott, né, o Scott deixa de ser simplesmente um fator, né, para ser algo que você vai calcular seção a seção no canal. Essa figura da esquerda, né, superior, ela mostra o mesmo canal de acesso sendo seccionado em mais de 60 trechos, mais de 100 trechos, em que você vai para cada um deles calculando exatamente qual que é o gabarito do canal e todos os fatores hoje previstos na BNT 13246, principalmente o fator de blocagem do canal, que pode intensificar o Scott consideravelmente. E aí você vai ver que quando você vai chegando mais perto de regiões naturais, né, onde de fato deep water, você pode ter canais restritos, pode ter trechos em que você vai ter um canal restrito e depois o próprio canal confinado, né? Às vezes com modificações de Scott na ordem até de 1,5 vezes, né, o valor comparado ao canal restrito. E junto com isso também integramos os coeficientes navais, o coeficiente de bloco, de embarcação, que é fundamental para o cálculo do Scott. Mas isso não é suficiente, na segunda etapa, né, como a gente sabe, o Scott é muito dependente da velocidade, né? Esse é talvez o fator principal dela. E aí você precisa ter velocidades realísticas ao longo de todo o canal de navegação. Isso daqui, essa figura que parece, na verdade, só o traçado do canal de navegação, vocês vão ter que acreditar que são 73 tracks de embarcações Cape Size, alguns são Newcastle, mas são embarcações graneleiras, né, de porte grande, todas elas sobrepostas no canal consecutivo em particular, em que cada um desses trechos você vai depois levantando as distribuições de velocidades que você vai ter aqui, e com isso você vai definir de forma mais objetiva quais são as velocidades apropriadas para cada local do canal de acesso. Bom, outra possibilidade, né, a gente está falando de um caso que o navio já existe, já trafega, é uma primeira aproximação que você pode obter para as velocidades. Vão ter outros casos, principalmente se o porto está sendo reativado, um porto que está operando, você não vai ter esses dados, né, disponíveis ou que vão ser desconhecidos. Né. Aí uma alternativa sem aproximador de manobras, em que além de verificar a margem de manobra, você também começa a ter uma ideia dessas velocidades. Aí você vai poder construir mapas de velocidades ao longo do canal com base nas condições ambientais de simulação. Bom, depois disso entra também o cálculo das correntes, não vai entrar muito em detalhes da validação, acho que o professor Rodman já fez uma palestra muito clara sobre isso, mas a corrente deixa de ser um valor único, né, de um ponto, para ser um mapa, na verdade, em que você vai aplicando a partir de um ponto de calibração e monitoramento em tempo real, você vai tentando predizer quais são as correntes em cada um dos pontos críticos do canal de acesso. Isso é importante porque dependendo da velocidade da corrente, lembrando que ao quadrado essas diferenças podem ser grandes. A diferença entre 10 para 11 nós, como cidade quadrática, dá mais de 20%.
Então são fatores importantes a serem considerados no cálculo. Aqui depois uma coisa que eu acho que foi talvez até um benefício muito grande dessa nova BNT 13246, que era também colocar as fórmulas de Scott, as fórmulas mais apropriadas, principalmente as faixas de validação dessas fórmulas, que era algo que na antiga BNT era muito vago, como calcular Scott, e dá a impressão que podia se usar qualquer fórmula de qualquer maneira. A nova BNT ela traz as faixas de validade de cada uma delas, com base em que elas foram calibradas e que elas são aplicadas, porque todos esses dados aí foram levantados empiricamente no laboratório em condições, um número finito de condições, não é para qualquer uma delas. Geralmente, quando você aplica, né, na condição de laboratório as fórmulas de Scott para o navio de projeto, na condição de projeto, você vê aqui na esquerda que a linha contínua é a regressão e os pontinhos são de experimental. Você vê que a aderência é muito boa. Né? Ou então, quando você aplica diversas fórmulas para a mesma embarcação dentro das mesmas facilidades, você vê que as diferenças, por exemplo, você pegar um Cape Size, então menos aí de 10 centímetros. Quando você vai aplicar fórmulas que são fora da vaidade, das faixas de vaidade, obviamente o resultado é possível saber a precisão acurácia que você deve ter. Bom, depois entre os efeitos de vento, do adenamento em curvas, né, seguindo também a nova BNT, também a própria Bianchi, né, você calcula todos os coeficientes vélicos da embarcação e junto com isso também um modelo do arranjo geral dá para calcular as áreas vélicas. Boa parte desses valores são calculados na condição de projeto, ou seja, no caso de escantilhão, ou no caso de projeto, no caso de embarcação. A partir daí são feitas correções adicionais para o acréscimo de área velha, como as embarcações são muito compridas, pode ter um container de 360 metros, pequenas variações de cálculo vão dar uma área velha considerável a mais, tudo isso é incluso no cálculo. E por último, se calcula o drenamento adicional nos pontos do bojo da embarcação. Aqui só uma outra possibilidade, né, que também tem na OABNT, que é a realização de ensaios experimentais. Isso é uma coisa, hoje em dia, até menos comum, embora todos esses casos aí dos navios containers são testados em túnel de vento, boa parte dos resultados não são mais tão disponíveis na literatura, já que isso é uma coisa proprietária dos taleiros. Mas é uma outra possibilidade, tem, por exemplo, túnel de vento aqui no PT, você consegue fazer esses ensaios com grande confiança, representa os coeficientes de vento, e depois você calibra, né, ferramentas numéricas do CFD, que hoje já é uma ferramenta consolidada para essa aplicação, e consegue extrapolar os efeitos, principalmente de Reynolds, né, para a escala dela. Um outro efeito importante é o efeito de curva, né, principalmente no caso de Santos, quando você tem curvas bem fechadas, e principalmente em embarcações de altura metacêntrica reduzida, você vai ter adenamentos consideráveis, você considerar os afundamentos do bojo devido a essas guinadas. Você depois combina com as respostas em ondas, e aí as respostas em ondas têm algumas particularidades. Né? Primeiro, eu defino o que é a onda crítica, né, do navio de estudo, né? Quais são as funções importantes. Aqui é um VLCC e do lado dele uma luz de praticável, não são navios diferentes. A embarcação, né, as ondas que tem maior interesse no nosso navio de projeto são ondas que têm ordem de grandeza do comprimento do navio. Só que na prática tem ondas principalmente de vento aqui, são a figura do Port Design Handbook, que são ondas que geralmente são importantes para embarcações menores, mas que para o navio de projeto não são tão importantes. E na vida real que a gente tem a sobreposição delas, aquela bagunça que é o mar de diversas componentes interagindo, e por isso tem um sistema de medição, né, um equipamento, né, para medir as condições, já que na prática está tudo sobreposto. Né. Aqui, inclusive, uma ilustração do que é onda crítica. Muitas vezes a onda curta que não afeta o navio de projeto vai afetar as embarcações, o rebocador, como ontem o comandante Calém já apresentou, as cargas dinâmicas induzidas, né, por ondas, também o barco do prático vai ser afetado. No entanto, a embarcação no nível de projeto sofre poucos efeitos, enquanto que em ondas longas a situação se inverte. Né, o navio de projeto vai ter grandes adenamentos e muitas vezes a condição de embarque é até mais favorável, que são ondas longas, em que as respostas são lentas da embarcação, embora com grande amplitude. Aqui é só um exemplo, né, uma onda curta, que a gente vê uma onda curta como está respondendo a lancha, da prática do lado de uma embarcação grande, e aqui como o navio está respondendo, isso aqui praticamente sem nenhum movimento, uma onda curta, em compensação depois uma onda longa, né, que você vê que é até mais favorável nessa condição aqui para realizar o embarque, em compensação o navio de projeto começa a apresentar movimentos verticais consideráveis. Bom, mas para poder aplicar tudo isso, né, a primeira coisa é tentar caracterizar o mar. E aí tem diversas possibilidades. O mar, no fundo, o estágio do mar observado é uma sobreposição de diversas componentes, né, que estão atuando na região de geração do mar, ou que estão incidindo na região do porto. Eles têm várias formas. Uma das formas mais tradicionais é você considerar espectros parametrizados, né, que você já tem formas pré-estabelecidas, sendo uma das mais conhecidas de um só. Em alguns casos ela é bem útil, porque aí você consegue caracterizar o mar com base só em 4 parâmetros, a altura, período, a direção, o espalhamento direcional, mas que às vezes não é suficiente, principalmente quando você tem eventos de bimodalidade ou multidirecionalidade. Né? Aqui é um exemplo
dois, primeiro, uma condição que você consegue determinar de forma mais objetiva qual seria a altura significativa, o período da direção. Nas figuras de cima, essas linhas radiais são a frequência. Então, quanto mais próximo do centro, está vendo períodos maiores, quanto mais próximo da borda, estão vendo ondas menores. Você vê que em alguns casos é simples. Geralmente, as regiões em que a gente vai ter condições assim, mais fáceis, elas têm alguma ajuda do recorte da costa, por exemplo, questão de Santos, da Baía da Guanabara, em que a própria costa impede algumas incidências de adentrarem na Bahia. Em compensação, em diversos outros locais offshore, você vai ter sobreposição de ondas. Você vai ter a composição de ondas de sul, ondas de leste, ondas de sudeste, do oeste atuando. Às vezes você vai ter condições, principalmente de mais desenvolvimento, em que os parâmetros não vão funcionar. E a partir de tudo isso, você define qual é o ponto da crítica. No fundo, a origem tudo está na bimodalidade, sempre no alto mar. Quando você pega esses componentes, você vê que às vezes tem alto mar, vão chegar na costa, se não tiver nada que bloqueia, as componentes não todas atuam no navio. A ideia é que isso é qual a onda mais crítica, né? Dado que cada uma tem uma direção, uma incidência, um perigo. Por isso que é importante você ter um ponto de medição para a escolha da locação dos equipamentos, fazer um estudo longo, primeiro validando um modelo numérico, e aí depois você poder extrapolar esses resultados para a região de interesse, que é um canal de navegação, estudando a influência de outros parâmetros, como por exemplo, alguns gerados pelo vento local, que podem afetar embarque, que prática pode afetar a atuação dos rebocadores. E bom, a partir daí, tendo um modelo validado, assim, o professor Rosman comentou, você começa a extrapolar e escolher pontos, colocar pontos candidatos, né, para se avaliar onde pode ser o melhor ponto de medição da onda. Geralmente, isso é uma solução de conflito, né, você precisa encontrar um ponto que atenda diversos requisitos. O primeiro e melhor ponto para se medir é exatamente no meio do canal de navegação, particularmente inviável. Então, você sempre tem que tentar encontrar qual que seria o melhor ponto de medir o que você vai estar perdendo, o que você vai estar tendo de modificação e representatividade. E só um detalhe, que depende dos locais, é interessante também ter métodos que considerem a fase para a modificação. Bom, depois disso você aplica aí modelos que já são bem consolidados na engenharia naval. Aqui eu coloquei só o método de contorno, mas tem também método de faixas, tem diversos outros métodos aí aplicados aí, são métodos há muitos anos. Só para ter uma ideia, esses métodos já são tão consolidados, eles são desde a década de 60, 70 sendo usados na área marítima de aviação. Tem diversos grupos de pesquisa ao redor do mundo, empresas que desenvolveram softwares. De tanto isso daí já ser uma coisa estudada, inclusive as próprias sociedades classificadoras têm os seus próprios programas, né, disponíveis e são aceitos como ferramentas de projeto. Os ferramentas tipicamente são validadas em tanque de provas, aqui é o tanque do TPM. Nesse gráfico vai ter que, vocês vão ter que acreditar que é uma linha vermelha e uma linha preta, em que uma é o ensaio e o outro é o cálculo numérico. E depois que você tem só as comparações, a linha contínua numérica, esses pontinhos com essas valas de incerteza e experimento. Isso é como é uma teoria bem consolidada. Lá em cima, o que a gente pode ver é a variação da resposta do navio para diversas incidências. O eixo Y seria quanto vai amplificar uma dada onda com a embarcação, o eixo X o período. Você pode ver a diferença das embarcações de acordo com a incidência, um mar de coroça, um mar de travessa, um mar de bochecha, como vai ter diferença na resposta da embarcação. O que volta depois com aquela questão do mar, né, da importância de você ter corretamente estudado os espectros de mar que você está esperando, porque se você tiver uma condição que você só está monitorando um aspecto, como por exemplo o TP, você pode estar muitas vezes identificando a parte do mar que não é crítica, que são das curtas, e aí você vai estar usando essa parte de amplificação rosa para calcular os movimentos do navio, e negligenciando a parte depois amarela, né, que você vai ter de fato ondas longas que podem não ser identificadas. Então tudo isso tem que ser considerado no cálculo. Bom, aqui vai só mais alguns detalhes, depois tem a consideração também da frequência de encontro no navio, principalmente quando está indo na condição de popa, que é a mais favorável. Aí tem as três condições que podem ser encontradas no PNA, se a embarcação está mais rápida que as ondas são mais altas que a embarcação, se está a mesma velocidade. Isso aí é mais detalhe. Bom, aqui só uma ideia da comparação do efeito de ter essa metodologia mais customizada, em vez de você pegar só um navio porta-contêineres, mas comparando duas embarcações, dois navios contendo 180 e 340 metros, daí são as curvas de amplificação, e você vê uma diferença sensível, né, de acordo com o porte da embarcação. A mesma coisa depois se você pegar dois navios de mesmo comprimento, de boca até similar, mas com navios completamente diferentes, um navio de contêineres, um navio graneleiro, um navio tanque. Bom, além disso também tem o efeito da própria condição de carregamento, né, isso vai mudando a folga sobre a quilha conforme se aproxima do fundo, isso traz acréscimo de massa adicional e consequentemente variações do período natural. E essas variações têm que ser consideradas ao longo do canal e com a profundidade de cada seção de acordo com a W. Bom, aqui é só mais alguns detalhes, como navegação longa, durante densidade, daí também tem que ser considerado no projeto, no estudo. E depois a própria variação de nível ao longo da região de estudo. Isso aqui o professor Rosman apresentou. Geralmente você vai primeiro tentar representar a tábua, né? O primeiro passo do seu modelo hidrodinâmico, calculando os erros.
em que aí você já vai ter uma primeira validação, geralmente com medidas de longo prazo, que aí você vai conseguir ver, inclusive, variações da maré mais interessantes. Depois você vai tentar incluir também nesse seu modelo a parte meteorológica, que ela é importante principalmente em portos mais do sul, em que você tem uma contribuição meteorológica bem acentuada, né? Até porque as amplitudes de mar são menores, então proporcionalmente essa componente meteorológica é importante no cálculo do calado, também explicando por que é importante o instrumento de medição online disso. Já em portos mais região norte e nordeste, que você tem amplitudes grandes de maré, a meteorológica é menos sensível. Mas apesar de todos esses esforços, né, tentar validar, ainda sempre vai ter alguma diferença. Você não vai conseguir explicar com o modelo, você vai precisar dizer. E aí você começa a construir depois curvas, né? Em que são curvas de diferença. Você simulou, apesar de toda a validação que você fez no modelo e erro. E a partir daí, baseado no que o outro professor Marcelo está apresentando, você constrói as curvas de probabilidade para faixas de erro. Né? Isso você coloca depois no cálculo probabilístico. Dentro do próprio canal é importante também considerar no canal longo as variações de fase, né, que você vai ter, e também os próprios atrasos. Né? Então, a partir daquele track das manobras, você começa a ter uma ideia de quanto tempo leva essa manobra, quais são as tolerâncias de tempo que você tem que colocar para essas variações. Bom, depois também tem que colocar uma tolerância para variações de condições, isso é uma questão até técnica dos equipamentos. Aqui na condição de onda, como a gente mostrou aqui no ensaio, é simples de reproduzir, é porque a onda é gerada no tanque, é a onda que a gente exige, e então a gente sabe quando ela vai chegar no navio à frente de onda, é fácil você reproduzir um movimento desse. Na prática não é assim que funciona, porque você não sabe exatamente qual a frente de onda você vai encontrar. Então esses dados são pós-processados de espectro. E como esse dado é pós-processado, ele usa um dado passado. Então você vai estar pegando um dado que vai ter sido calculado com base na última meia hora ou uma hora de estatística, e tem que ter depois uma curva de tolerância para a probabilidade da condição ambiental variar ao longo de um tempo. Imagina, ser 30 minutos, 1 hora, 2 horas, ou isso para os diversos outros parâmetros também. Bom, depois a gente tem que juntar tudo isso, né, para fazer essa conta, né, todos esses fatores. Né. Os critérios novos que a BNT trouxeram são, primeiro, critério determinístico, que aí entra também o tempo de trânsito no canal de acesso, o período que ele vai ficar exposto àquelas ondas, principalmente nos pontos mais rasos, ou que a incidência de onda é mais severa, e também o período de zeros ascendentes faz um cálculo aí com o movimento máximo esperado. Depois, aí, o segundo cálculo é o cálculo probabilístico, em que aí a BNT trouxe os novos padrões que já eram adotados no Walter Vela desde 97, que é, no fundo, mesmo se você estiver dando tudo isso, a maré, todas as incertezas que estiverem em consideração, deve ter uma probabilidade maior do que um incêndio por qual fundo. E nas condições médias, né, aquelas que você espera que você está medindo, uma probabilidade não superior a 1 em 10 mil. Bom, obviamente, como a gente já mostrou, se você consegue validar um modelo, você também deve conseguir depois aplicar isso para prever condições ambientais. Embora seja muito mais difícil você prever algo do que você validar um modelo passado. Né? Então, essa é uma ferramenta bem importante, mas serve para dar uma ideia dessas janelas. As janelas têm que ser sempre confirmadas na hora da manobra com equipamento de medição, né? Porque tudo aqui é um modelo, né? Uma representação da realidade. Pode ter fenômenos não esperados que não estão modelados. Mas tem sua utilidade, né? A partir desses dados você consegue começar a construir tabelas, né? De janelas de calado, janelas de maré, e você vai percebendo essas variações, e isso tem utilidade depois na operação. Bom, depois que é uma parte importante, todo aquele cálculo é muito bonito na cabeça do engenheiro, mas você tem que disponibilizar depois para o usuário de uma forma que seja útil na manobra, já que não basta ter todas as informações, você tem a informação certa, na hora certa, da forma certa, né, que seja útil para a manobra. Aqui eu trouxe só um caso, né, e muito importante, né, a participação na praticagem, que é quem vai usar, principalmente esses parâmetros na hora da manobra como auxílio. Né. Aqui é só um exemplo C3OT, que para os navios críticos lá tem um linezinho junto, clicando aquilo, abrem-se os resultados. E isso não é a versão 12 ou 13 dessa interface, porque sempre tem alguma modificação, já que na mente do engenheiro ele sempre idealiza uma coisa, mas na prática são outras informações que são muito mais úteis. Aqui eu trouxe 2 exemplos do Brasil, no Porto de Santos, até depois o prático Bruno vai comentar mais, que começou em 2015, uma parceria inicial, capitaneada tudo pela praticagem de Santos, uma parceria com a Universidade de São Paulo, a Argonáutica, e esse ano também incluso a Unisanta, também a Hidromares, com o CISM, tudo mais, para pegar e integrar todas as informações e gerar a primeira versão do HIDREC em 2015. Inclusive, a finalista do Perguntar, que amanhã a gente espera ganhar. Bom, depois do Porto do Rio de Janeiro, também em 2017, também numa integração entre a Praticagem do Rio, os terminais, no caso lá a Libra, a Multi, a Triunfo, a Universidade Federal do Rio Grande, a UFRJ, através do portal do Simposta, que tem uma voz lá, tinha 3, elas iam ser comissionadas, né, elas estavam lá durante a Olimpíada, para dar regata, e também pela questão da ciclovia, e baseado nesse convênio, agora vão ser mantidas permanentemente, provendo esses dados que vão trazer aplicações, além de ter um monitoramento constante, que ao longo dos anos depois vai poder prover dados para previsões meteorológicas de longo
prazo. Aqui foi só mais um exemplo do resultado, já que eu tenho mais um minuto. Aqui no caso de Santos, a gente está vendo aqui um gráfico, são 15 manobras, né, que a gente está comparando o calo da manobra e o calo estático, mostrando qual é o problema também de você ter uma regra estática. Se você não tiver aqueles parâmetros definidos, ou se aqueles parâmetros não forem tão simples de ser definidos, você vai ter condições, são dois pontos vermelhos, de manobras em que você tem condições inseguras, pelo menos segundo o critério da PHWRT. Não quer dizer que você vai tocar o fundo, mas não estão atendendo os padrões, né? Compensação que você percebe que essas condições geralmente são inferiores a 2%. A maior parte do tempo você conseguiria ter calados maiores, principalmente em condições favoráveis, né, que são todas essas barrinhas azuis. E aqui um dado depois da própria prática ao longo do tempo, depois do IDREC, você vê que o tempo de 2015 para 2016 caiu de 7 dias para quase 4 dias, né, de restrição de calado. Né? Então, assim, foi um ganho expressivo. Apesar de todos aqueles problemas como a Mesquita ontem apresentou de dragagem, que são recorrentes do porto, ainda assim teve algum benefício. Aqui foi um pouco mais do Porto do Rio de Janeiro, também, que foi feito. No Porto do Rio de Janeiro também não foi muita novidade, no caso da navegação a ponto duplo, que lá no fairway, lá não é propriamente um canal de navegação, não é balizado. E você vê que todos os pontos vermelhos também são manobras que, pelo ambiente, não deveriam acontecer, não deveriam ter acontecido daquela forma que teria um risco exagerado. Porém, diversas outras condições são as barras azuis, você vê que teriam condições que poderiam ter casos maiores. O que tem sido feito hoje, com grande ajuda da praticante, é também validar esses dados, né, que a partir das manobras depois você recupera o track exato, né, já que é uma fairway sem grandes variações de profundidade, você vai comparando, né, o valor medido aí, que é o vermelhinho, com o valor calculado pelo IDREC, e vai gerando uma base de dados de validação, né, esses dados aí fornecidos tanto pela praticante quanto pelos terminais. E hoje também se encontra na instrução normativa, né, da DOCAS, né, ela já inclui isso para atender até uma exigência depois legal. Bom, é isso. Muito tempo.